Você está com medo da queda nas taxas de juros e os seus investimentos passarem a render menos? Olha, mas esse juro ainda está alto. Como é que vai ser nos próximos meses? A gente vai falar sobre renda fixa, sobre as aplicações em renda fixa. Eu sou a Mara Luque, você está no My News Vida e Previdência e a gente vai falar com o Jorge Cimino, gestor da Viveste, que entende tudo de mercado e de investimentos. Assim que o Lucas rodar essa vinheta. Cimino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a conversa é sobre juros. O Copom acaba de dar continuidade a esse ciclo de queda nas taxas de juros. O afrouxamento monetário vai continuar? Como fica a carteira dos investidores? Renda fixa é um péssimo negócio a partir de agora? Não, obrigado pelo convite. Não, eu acho que o caminho de afrouxamento da taxa de juros vai permanecer. Hoje o consenso é chegar ao final do ano por volta de 11,75, ou seja, se a gente contar desde o primeiro corte, seriam 4 cortes e meio. Esses cortes devem continuar ao longo de 2024. Eu creio que o consenso hoje da taxa ao final do ciclo deve ser por volta de 9,5. Tem gente com 9, tem gente com 10. Final de 2024. Final de 2024. Mas se a gente lembrar que, vamos imaginar que a inflação em 2024 fica ao redor de 4. Né? Eu acho muito difícil ficar no centro da meta, que é 3%. Mas vamos pensar em 4. E vamos pensar nessa taxa de juros, chamada ponta curta, né, que é a Selic, em 9,5, né, que é a taxa lá no final do ano. Então, se você pegar 9,5 e descontar 4 de inflação, você ainda tem uma taxa de juro real bruta, antes da cobrança de impostos, de 5,5. É taxa. É um bom dinheiro, né? É taxa. Né? A gente está falando de 5,5 acima da inflação. Acima da inflação. De novo, bruto. Você tira o IR, vai ficar 4,5, mais Tudo taxa de bem, você tira administração. o IR e tal, mas no fundo, como é que funciona isso para o participante do fundo de pensão? Ele não desconta IR agora, né? Não. No caso de um participante de fundo de pensão, ele tem que fazer a distinção se ele é ativo ou se ele é assistido. Mas nos dois casos, a taxa ela não incide sobre o patrimônio, ou melhor, o imposto de renda não incide sobre a acumulação de recurso. Não tem um come cotas. Exatamente. Isso no processo de investimento. Quando o participante assistido recebe o seu benefício, aí ele tem o imposto de renda para pagar. Mas uma entidade fechada de previdência complementar não paga imposto sobre os seus investimentos. Quer dizer, é um imposto diferido. Ele vai pagar lá na frente, enquanto isso ele vai ganhando imposto sobre imposto. Esse imposto vai rendendo para ele, né? São duas coisas. Quer dizer, não incide o imposto sobre a carteira de investimento, e o imposto vai incidir no momento de usufruir o benefício. Aí é o imposto de renda pessoa física. Só que tem um cálculo que é um pouco diferenciado, porque você acumulou recurso 20 anos, 30 anos, 35 anos. Agora, Cimino, olha só que interessante que você está falando. Quer dizer, então, primeiro, a taxa de juro, a renda fixa continua muito atraente, mesmo com esse corte e os que virão. Ela ainda é uma taxa muito atraente para o investidor de uma forma geral. No caso do participante de um fundo de pensão, no caso da Viveste, por exemplo, ele ainda tem esse benefício de diferir o imposto a pagar. Isso é uma coisa bem interessante porque esse diferimento, no final das contas, pode ajudar a engordar muito esse teu patrimônio. Então, você está num momento ainda muito favorável de taxa de juros e sem precisar pagar esse imposto. Sim. Então, isso faz com que o investidor
Ele tem que avaliar bem essa aplicação dele, porque, por exemplo, se ele tem um investimento de longo prazo, de médio e longo prazo, num CDB, ele vai ser tributado. Ah, sim, aí a circunstância de tributação é distinta. Então, num CDB ele está tributado. Num fundo de investimento tradicional, Sim. vai ser tributado pelo Come Cotas. Hum. Então, não faz. Para ele é muito mais interessante deixar esse recurso num fundo de previdência. Lembrar que um fundo de previdência, particularmente um fundo de previdência fechada, né, ele tem uma circunstância específica, que é o vínculo empregatício. Ele não tem, digamos assim, a opção, né, de vou aplicar um dinheiro na Viveste sem ter vínculo empregatício com nenhuma das patrocinadoras da Viveste. Né? Mas, considerando isso à parte, existe essa diferenciação. E existe essa diferenciação por quê? Porque um fundo de pensão, uma entidade fechada de previdência complementar, é classicamente um investidor de longo prazo. Né? É bem verdade que o longo prazo também chega. Então, por exemplo, você pega a Viveste no ano passado. Ela pagou em benefícios 4,4 bilhões de reais. Nossa. 4,4 bilhões de reais. Né? Então, por quê? Porque a Viveste tem 53 anos. Então, chega uma hora que toda aquela acumulação, todas aquelas contribuições, sejam das patrocinadoras, sejam dos participantes, acaba se revertendo em benefício. Agora, é preciso lembrar também que uma carteira de investimentos de um fundo de pensão, ela é diversificada. Um pedaço dela, né, é aplicação de curto prazo, entre outros motivos, porque tem que pagar os benefícios, ajuda a pagar os benefícios. Né? Mas também tem investimentos, por exemplo, em títulos públicos federais, as NTNBs, por exemplo, né? De médio e longo prazo. Aí cada gestor é que calcula o seu tipo de risco. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem NTNB, mas a gente não compra NTNB com vencimento além de 2035. Né? O grosso que nós temos de NTNB, por exemplo, estão alocadas em NTNB 2030 e 2028. Que está pagando uma taxa de juros? Hoje, eu não vi de ontem, mas é por volta de IPCA mais 5,5. Bela taxa. Que é uma belíssima taxa. Né? Também tem, no processo de diversificação, você tem o quê? Você tem um pouco de crédito privado, todo mundo... Aí cada um é uma questão de estilo, é uma questão de interpretação de cenário. Nós, por exemplo, já tivemos muito crédito privado, debêntures e letras financeiras de banco, por exemplo. Hoje a gente tem um volume pequeno, né? Não chega a 2% do patrimônio. Né? Também temos ações. Né? De novo, já tivemos quase 30% alocado em ações, hoje nós temos 10%. Né? E você acha que esse cenário de taxas de juros, dada essa perspectiva que você está colocando, você acha que essa carteira deve se manter assim? Ou seja, renda fixa reinando? Porque a maior parte da carteira, pelo que você está falando, é renda fixa. Sim. Eu acho que durante, pelo menos, vou falar aqui um horizonte de 4 a 6 meses, nós vamos permanecer com a composição da maneira como está. Às vezes tem sintonia fina, entendeu? Venceu um título, então o que você faz? Não, vai para o caixa ou repõe outro título. Né? Mas assim, de forma geral, a nossa visão é permanecer com essa composição pelo menos até janeiro, né? E aí nós vamos ter uma interpretação do que vai ser o ano mais próximo, né? Do que vai ser o ano de 2024. Então, esse ciclo de afrouxamento monetário não impacta nada na carteira do participante hoje? Não, tem impacto pelo seguinte, mas é um impacto pequeno, né? Porque aí tem que distinguir o que é a queda dos juros, né? Que afeta aquela parcela que está alocada em CDI? Em CDI, em títulos de rendimento diário, de curtíssimo prazo. Então, essa parcela... Agora, existem outras variáveis que estão afetando outras parcelas da carteira. Exemplo, se você pegar os meses de abril, maio, junho e julho, né, foram meses de evolução positiva do mercado. A bolsa subiu, os preços dos títulos públicos subiram também, ou seja, as taxas caíram, houve uma melhora da percepção de risco, né?
Por quê? Porque teve uma sucessão de notícias relativamente positivas. Aprovou o arcabouço fiscal, ainda que tivesse muita dúvida, mas aprovou o arcabouço. Depois, vai aprovar a reforma tributária. Muito bem. Então, nós tivemos 4 meses, de novo, abril, maio, junho e julho, muito positivos. No mês de junho, se a memória não me falha, a Bolsa subiu 9%. 9%. Né? Muito bem. O que a gente está enfrentando nos últimos 2 meses? Bom, agora chegou na hora do detalhamento daquele arcabouço fiscal, porque o detalhamento passa por onde? Quando chegou em 31 de agosto, pela Constituição, o Executivo tem que mandar para o Congresso projeto orçamentário para o ano seguinte. O Executivo cumpriu, afinal de contas, né? É uma exigência constitucional. E aí agora, nos últimos 2 meses, o mercado está se debruçando sobre os números. E aí criou um certo desconforto, que já era possível de ser visualizado antes, mas num primeiro momento se ficou mais com a notícia positiva na instância qualitativa, e agora é que o pessoal está se debruçando sobre os números. Resultado, essa preocupação, que em termos, digamos assim, de noticiário, é colocada como, voltou a preocupação com os números fiscais. Muito bem, essa volta dessa preocupação resultou no quê? Que os títulos públicos, as NTNBs, tiveram uma ampliação da taxa. Então, assim, final de julho, vamos pegar uma B30 que eu tenho mais ou menos na memória aqui. Uma B30, NTNB que vence em 2030. Muito bem, ela pagava o quê? Final de 31 de julho. Pagava IPCA mais 5,05, alguma coisa assim. E agora está pagando 5,40. E 5. E isso se reflete na cota do fundo, aí na rentabilidade do fundo? Aí tem 2 situações. Tem a situação. Tem as entidades que marcam na curva, a velha história, marca na curva. Então, quando marca na curva, pouco importa o que está acontecendo no mercado. Eu comprei o título, e quando eu comprei a IPCA mais, vamos supor, alguém que comprou no dia 31 de julho. Né? Ele comprou IPCA mais 5,05. Ele está lá em 5,05. Se o mercado sobe, desce. Né? Uhum. E tem o pessoal que marca mercado, ou seja, reflete as idas e vindas do que acontece no mercado, que é o nosso caso. Né? Nós marcamos tudo a mercado desde dezembro de 2012. Aí afeta. Uhum. Né? Aí afeta. Mas, tem que lembrar, somos investidores de longo prazo, ninguém está vendendo o título. Nós não temos necessidade de vender o título para pagar o benefício, dada a maneira como a gente compõe o portfólio. Né? Então, claro, você tem reflexo num curto prazo, em termos de cota e tal, mas nós vamos carregar esses títulos no vencimento. Né? Mas gera volatilidade. Isso gera volatilidade. Ou seja, essa questão, porque já há uma discussão no uma mercado coisa- se vai conseguir entregar ou não o déficit zero em 2024. Essa volatilidade. É uma história que é recorrente no Brasil, né? Primeiro, a taxa de juro alta, renda fixa reinando absoluta. E segundo, volatilidade na renda fixa, né? Mas eu acho que assim, o mercado, às vezes, tem momentos em que, vamos dizer assim, ele embarca numa espécie de narrativa, né? Essa é a palavra da moda, né? Antigamente falava história, né? Agora é narrativa. Então, por exemplo, os meses de abril, maio e junho, era evidente, claro, foi muito positiva a apresentação do arcabouço fiscal, porque mostrou que tinha uma preocupação com a questão fiscal, que era uma dúvida, será que se preocupa ou não se preocupa? Ótimo. Então, ótimo. Do ponto de vista qualitativo, tem uma preocupação. Mas era evidente que, dada as circunstâncias, né, que ia ser um problema você fazer um déficit zero. Né? Então, assim, uma coisa é você acreditar e aceitar e ter um juízo de valor positivo a respeito da narrativa, da história no seu aspecto qualitativo. Outra coisa muito diferente é você ter uma atitude de acreditar que realmente você vai ter um déficit fiscal igual a zero. Aí, entendeu? É uma questão de crença, né? Desculpa aqui. Que eu acho difícil. Só que agora o mercado... por quê? Porque na hora que mandou um projeto de lei orçamentária, nossa, tem uma diferença entre receita e despesa primária, né? De 168 bilhões. De onde vem esse dinheiro? Então, assim, precisa arranjar 168 bilhões de alguma forma de receita. Né? Bom,
168 bilhões, se você imaginar um PIB nominal da ordem de 11 trilhões, que é o que foi apresentado na lei orçamentária, é 11 trilhões e alguma coisa. Você está falando de 1,7% do PIB. Você arranjar 1,7% do PIB de receita é muito complicado. Não é que não seja impossível, tem muita coisa para se consertar e tal. Mas é muito complicado você fazer isso no curtíssimo prazo. Então agora tem Então todo mundo voltou para a prancheta, digamos assim, né? Aí voltam os cálculos. Não, e agora eu acho que realmente vai ter que fazer um déficit de 0,5% do PIB. Né? 0,5% do PIB, de novo. Você pega lá os 11 tri, 1% é 110. É 50 bi, 55, 60, 70. Né? Porque realmente 168 bilhões de receitas a mais, muito difícil você achar. Dá para achar 70, 80, é metade. Talvez. Né? Tem a história do CARF, tem a história de acabar com o JCP, voltar a tributar dividendos. Né? Mas assim, são todos movimentos, vamos chamar assim, complexos. E que tem que passar pelo Congresso. E tudo passa pelo Congresso. E lembrar que alguns ficam assim, como é que eu vou dizer? Pode aparecer uma certa contradição com o arcabouço da reforma tributária como um todo. Entendeu? Então, assim, tem uma reforma tributária que vai instalar o IVA, tem um período de transição de 10 anos. Só que aí tem umas questões pontuais, aí você fala assim, peraí, esses ajustes pontuais, né, como é que eles se encaixam naquela visão de longo prazo da reforma tributária? Né? Então, assim, existem pontos com uma tecnicalidade, né? Assim, é conversa de advogado para advogado, entendeu? Porque é o tal do ponto e vírgula para cá, o ponto e vírgula para lá, entendeu? Mas, enfim, então a gente saiu desse momento mais favorável do mercado, que foi o quadrimestre de abril até julho, e agora entramos num bimestre, vamos chamar, agosto já não foi lá muito positivo, e setembro também não está sendo. Mas por quê? Porque eu diria que é mais um ajuste de realidade. Acho que talvez teve um excesso, a palavra excesso é sempre difícil, né, de ser aplicada. Mas, não, assim, um excesso de otimismo naqueles 4 meses. Né? E agora está voltando. Agora você tem um certo ajuste. Né? Do outro lado, então isso vamos chamar assim, é o aspecto dos fundamentos. Okay. Agora vamos olhar do fluxo, que a gente tem feito um esforço grande de acompanhar o fluxo. Particularmente no caso de Bolsa. O estrangeiro ele não mostra entusiasmo algum em termos de fluxo de aplicação no Brasil. Para a Bolsa e para juros? Para a Bolsa. Né? Então, assim, teve um começo de ano, eu diria, quase exuberante, janeiro, fevereiro, março talvez, e depois é um recuo. Né? E é um recuo que você consegue ver também nos fundos globais. Então, esse é um ponto. Quando você pega o fluxo doméstico, aí a gente faz um acompanhamento dos dados da Ambima. A Ambima tem um banco de dados muito bom. Inclusive, ela faz a divulgação diária, com alguma defasagem, 1 ou 2 dias, dos fluxos de captação, né? Por produto. Então a renda fixa recebeu tanto, resgatou tanto, ações tanto, resgate de tanto, multimercado. O que a gente vê é também que na indústria de fundos, digamos assim, as duas aplicações que têm mais apetite a risco são os fundos de ações, por definição, e os fundos multimercados. A aplicação líquida é muito baixa quando tem. Em ações? Em ações. E no multimercado? O multimercado, você acompanha o multimercado e imagina que um pedaço do que ele capta vai para ações. Ele vá para ações. Né? Se bem que ainda é muito mais pontual. Tal. Mas o que acontece é que quando você olha esse acompanhamento de fluxo, você também não vê um fluxo exuberante para essas duas categorias, que são as categorias que tomam mais risco em termos de bolsa ou mesmo de juros. Né? Então, assim, você entrou num período de ajuste de expectativa de fundamento. Vou fazer um resumo aqui. Você foi muito otimista aqui, agora você está ajustando esse otimismo. Muito bem.
E do ponto de vista de fluxo, também você não tem dinheiro novo para empurrar o mercado. Uhum. Então, assim, o mercado entrou numa espécie de compasso de espera. Né? E compasso de espera no mercado, em geral, é ajuste negativo de preço. Tudo bem, né? Mas é um compasso de espera num ambiente de taxa de juros muito alto. Você Mas espera aí com uma remuneração alta. Exatamente. Aí a gente volta lá para o começo. O que você tem de taxa de juros? Tudo bem, se a gente chegar no final do ano com, vamos imaginar, 5,5. 11,75. Né? Vamos imaginar que sejam 4 cortes. Então, se 11, saímos de 13,75, né? O Banco Central efetuou 4 cortes e meio, a gente chega em 11,75. Vamos imaginar que a inflação de 23, né, fica em 5. 11,75 com 5. Dá 6,75 de juro real. Dinheiro. Cálculo linear, né? De juro real bruto. Entendeu? Ainda é muito dinheiro. Então, no fundo, as pessoas percebem isso, talvez não algebricamente, né? Uhum. Não temos 150, temos 200 milhões de treinadores de futebol, né? Mas não 200 milhões de calculistas de investimento. Mas percebe que, dada digamos assim, as circunstâncias da conjuntura e dada essa taxa, ficar na renda fixa não é... Tá ruim, não é? Não é ruim. Bem, o resumo da nossa ópera é essa. Ficar na renda fixa não está ruim, não. Mesmo com esse ciclo de afrouxamento monetário, enfim, de corte nas taxas de juros, o impacto ainda é pequeno em grandes movimentações de alocação de recursos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a renda fixa continua reinando. Mas, por conta de tudo isso que o Cimino falou, pode ser que você veja oscilações, que é essa expectativa do mercado que vai ajustando e se refletindo aí na curva futura de juros. Eu espero vocês no próximo programa e as dúvidas de vocês também, vocês podem mandar para a gente aqui. Até a próxima.